Olá! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Um prazer enorme estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Na semana passada, nós recebemos aqui dois convidados que, nossa, foram espetaculares. Tivemos aqui Carlos Falcon, que é administrador, empreendedor digital e agentes de viagens. E recebemos também Malu Pacienza, que nos contou a sua história de superação, beleza e liderança na Mary Kay. Foi uma conversa muito agradável. Se vocês perderam esse programa, sugiro que vocês acessem o perfil do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil e se deliciem com esse programa que foi maravilhoso, tá bom? E se vocês quiserem mandar mensagens para a gente, para o WhatsApp da rádio, vocês podem mandar para o WhatsApp 21 97159 1211. Vocês podem assistir esse programa ou pelo site da rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br, ou baixando o aplicativo no seu celular. E pedimos a todos vocês que nos acompanhem nas redes sociais da rádio, no Instagram, no Facebook, que deixem mensagens, que curtam as postagens, que coloquem as sugestões, as observações e o carinho de vocês, tá bom? Hoje nós vamos receber um convidado aqui muito especial também, Leonardo Lopes. A Maria Cristina, que seria nossa convidada hoje, infelizmente, ela está adoentada, uma gripe, coisa assim, aqui no Rio de Janeiro, normal nesse período, muita gente gripada, resfriada, mas infelizmente ela não conseguiu estar aqui presente. Mas ela estará conosco na próxima terça-feira. Bom, hoje, antes da gente conversar aqui com o Leonardo, eu vou pedir aqui para a gente ouvir uma música. Essa música, assim, para mim, é uma música muito especial, porque foi uma música que, na época que a minha filha nasceu, ela nasceu em 2003, e essa música ela foi lançada em 2002, na época fazia um sucesso enorme, que era Fico Assim Sem Você. Uma música linda e que minha filha cantou na creche com 3 anos, com a turminha dela. Agora vocês imaginem uma turminha de crianças de 3 anos cantando essa música Fico Assim Sem Você, de Abdullah e Cacá Moraes, e na voz de Claudinho e Bochecha. Claudinho, infelizmente, faleceu, mas a música continua ainda fazendo muito sucesso e é uma música que emociona todas nós mães, e eu quero estar homenageando hoje aqui as mães, aproveitando que nós ainda estamos no mês das mães, mês de maio, dia 10 de maio, né, no segundo domingo, foi o Dia das Mães, e no dia 13 de maio seria o aniversário da minha mãe. E hoje nós temos aqui, vocês não estão assistindo, não estão vendo, mas nós estamos aqui com a presença da Fátima, a mãe aqui do nosso convidado, Leonardo Lopes, uma mãe muito presente, acompanha o Leonardo em todos os eventos que ele vai, a gente vai estar conversando aqui sobre isso no decorrer da entrevista. Então eu quero homenagear, viu, Fátima, a você também, que eu tenho grande admiração, conheço muito o Leonardo, a gente participa das palestras do Everson Montanha, antes era grupo Mentes Brilhantes, agora se tornou uma parceria com a Major Vânia e passou a se chamar Vozes de Impacto. Então acho que eu e Leonardo somos, acho que, os dois que mais participam dessas palestras, muito bacana. E eu acompanho a Fátima, mãe do Leonardo,
em todos esses eventos, muita admiração por ela, e quero homenagear a minha querida mãe, aonde ela estiver, e a todas as mães do Brasil e do mundo. Então vamos ouvir Fico Assim Sem Você, na voz de Claudinho Bochecha. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta! Bom, quero aproveitar para mostrar para vocês aqui, quem estiver nos assistindo, a diretora de marketing da Rádio Tropical Web Brasil, Tatiana. Uma honra estar aqui com você. É difícil ela estar aqui, porque na verdade ela mora numa cidade aqui perto do Rio de Janeiro, trabalha remotamente. E hoje nós estamos aqui recebendo essa visita mais do que especial. Muito obrigada, Sandra, por me receber aqui hoje. Vim aqui te dar um abraço, né? Que a gente não pode deixar de passar e vir falar com ela. E também vim ver o pessoal da minha equipe que está aqui presente, trabalhando aqui no estúdio. Um abraço para todos os telespectadores, os ouvintes. Estamos aqui. Obrigada, Sandra. Tatiana. Um beijo para todos. Um bom programa. Deixa eu ver. Bom, então, vamos conversar hoje com Leonardo Lopes. Leonardo, muito obrigada pela sua presença, muito feliz em te receber. Eu que agradeço aqui o convite de estar nessa Rádio Tropical Web Brasil e vamos conversar aqui um pouco, né, várias coisas sobre o meu trabalho também. Inclusive, quando eu estou assim no ambiente de rádio, eu lembro lá os primórdios, né, porque eu fiz jornalismo, comunicação, porque eu gostava de rádio. Então, assim, estar no ambiente de rádio é um ambiente também que eu gosto muito. Que bom, que bacana, muito bacana. Leonardo é empreendedor, estrategista digital e fundador da Leonardo Lopes Soluções Digitais, empresa especializada em marketing digital, automação e inteligência artificial aplicada a vendas. Ao longo de sua trajetória, vem ajudando empresários, agências e prestadores de serviços a estruturarem processos comerciais mais previsíveis e escaláveis por meio de tecnologia. Reconhecido como uma das principais referências da Builderall no Brasil, Leonardo atua com a criação de funis de vendas, landing pages, automações de e-mail e WhatsApp, integrações com plataformas de pagamentos e soluções completas para captação e conversão de clientes. Seu trabalho une visão estratégica de marketing com domínio técnico de ferramentas e sistemas. Leonardo também é fundador do AutoWebinar, plataforma desenvolvida para automatizar webinars e apresentações de vendas, permitindo que especialistas e empresas realizem eventos online de forma escalável.
A solução integra recursos de automação, inteligência artificial e acompanhamento de leads para transformar apresentações em um processo contínuo de geração de oportunidades. Muito bacana, vocês vão ver, gente, a gente começa a conversar com o Leonardo e ele tem um conhecimento tão grande que dá vontade de ficar ouvindo Leonardo toda a vida. Vocês vão Muito ver obrigado. como que ele tem conhecimento do assunto que ele trabalha. Bom, Leonardo, começa contando para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Por que você escolheu a área de tecnologia? Como é que foi? Eu sempre gostei da área de duas áreas, né? De comunicação e de tecnologia. Eu, assim, computador, smartphone, desde que eu tive contato, né, com a tecnologia, eu sempre fui fascinado, assim, a buscar, entender como funciona, aplicar em tudo, fuçar, sair, né? Quando eu tive o meu primeiro computador, eu saí buscando coisa na internet, baixando aplicativo, enfim, então tecnologia... Você lembra qual foi o seu primeiro computador? Ah, lembro, não é da época de 2000 também não, porque nessa época eu nem tinha computador, mas depois ali na faixa de 2010, um pouquinho antes, por volta ali, computador ainda no Windows XP, um dos primeiros Windows, né, que não é como hoje, demorava a ligar, aquela coisa, né, mas já era bem melhor do que uns anos atrás, depois é que eu fui ver a história, né, que lá atrás então era pior ainda, mas naquela época era bem diferente do que é hoje. Hoje, assim, o que a gente tem na mão, no smartphone, naquela época o computador tinha menos potência do que tem hoje no celular, então a gente consegue hoje fazer muita coisa. Mas quando eu vi o computador, eu saí clicando tudo depois do primeiro celular, lá por volta de 2013, por ali. Você chegou a fazer o curso técnico? Aí eu até cheguei a fazer no curso técnico de informática, assim, mas era muito aquele negócio de Word e Excel, e na verdade eu nem gostava do estilo que eles ensinam tecnologia, né? Porque os cursos eles são muito engessados, né? É mais uma coisa teórica de qual o nome do menu para fazer tal coisa. Então não é o estilo que eu gosto de aprender tecnologia. Eu gosto de aprender mesmo clicando tudo, e a gente na prática mesmo a gente não se liga qual é o nome do botão que vai ficar lá, qual é o nome da função, né? A gente vai no dinamismo ali, e os cursos de tecnologia para mim, assim, claro, sempre é bom, mas eu gosto mesmo de conhecer a tecnologia e na prática, e eu sou muito autodidata, assim, eu gosto de pesquisar. Você já pegou uma fase muito melhor com Excel, Word, porque eu peguei um editor de texto que era uma tela preta com letras verdes. Essa época que eu estava nascendo, eu nasci em 97. 97. Exatamente. Mas bacana. Sim. E aí, então você não fez o técnico, mas você já tinha interesse. Eu cheguei a fazer um curso de informática que era hoje, Excel, que era mais na época, né, pensando depois quando fosse trabalhar, que geralmente é exigido, né, esses conhecimentos. Mas eu fui gostando além disso. O que eu gostei mesmo não foi nem no curso, foi eu mexendo, fuçando, clicando ali, começar a descobrir as coisas como funciona na internet. Depois, com o primeiro celular, smartphone, aí eu sempre gostei de ver as funções novas que estão chegando no Android, e até hoje eu gosto muito de mexer com tecnologia. Aí quando eu terminei a escola, né, que eu estava fazendo a escola, terminei em 2014, que eu terminei a escola, aí ensino médio. Aí nesse período, ainda antes de terminar a escola, eu já comecei a acompanhar o rádio. Em 2010 para 2014 eu comecei a assistir, assim, muito, ouvir os programas, ver também programas de TV, de rádio. Eu comecei a gostar de apresentador de TV, apresentador de rádio, aquela, né, a voz ali no microfone, aquela apresentação, apesar que eu era tímido nessa época, eu nunca fui assim muito extrovertido, sempre fui mais tímido, mas eu tinha aquela vontade de comunicar, né? E depois é que eu soube que, assim, muitos comunicadores dizem que sempre foram tímidos antes e depois foram para a comunicação. Parece que realmente acontece isso. Então, eu era muito tímido nessa época, mas eu gostava de ouvir rádio, de, assim, ver os locutores falando, apresentando, aquela imposição de voz. Eu sempre achei muito bom, assim, uma voz mas quando a gente domina, a gente tem conhecimento de um determinado assunto, facilita também a soltar, a falar mais. É a prática, né? O hábito, né? Conforme a gente vai tendo hábito, a gente vai aprendendo a ter prática. E aí, então, quando eu terminei a escola, né, decidi fazer faculdade de jornalismo, comunicação, que é a área mais próxima de ir para o caminho de rádio, TV, né, que é o que eu estava me interessando. E aí eu comecei a fazer essa faculdade, foi até onde eu encontrei o Montanha, o Epson Montanha, que faz eventos, depois agora a gente participa dos eventos. Então foi lá que eu conheci ele. Ele não foi bem da minha turma, mas encontrei por lá na faculdade, ele chegou a participar até de uns projetos juntos lá também. Mas você chegou a trabalhar em rádio? Não cheguei a trabalhar em rádio, porque depois eu cheguei até a participar do programa lá no rádio interno, né, dentro da própria faculdade, que tinha os trabalhos. Porque o Everson trabalhou no rádio. Chegou até a trabalhar. E eu, quando estava, né, pensando em ir para esse caminho, eu conheci o marketing digital.
Aí o marketing digital eu me interessei ainda mais, porque o marketing digital eu vi que tem a parte de Mas comunicação. ainda na faculdade? Ainda na faculdade, mas por meados, né, da faculdade que eu conheci o marketing digital. E nesse período também foi meio conturbado, porque meu pai faleceu em 2016, então eu comecei a faculdade em 2015, terminei a escola em 2014, em 2015 iniciei a faculdade. E aí em 2015, no final do ano, no final do primeiro ano da faculdade, meu pai foi diagnosticado com câncer terminal, tudo, então foi bem complicado e faleceu praticamente um ano depois, em outubro de 2016. E ali, então, aquele ano eu estava na faculdade, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, meu pai estava no hospital, minha mãe indo para lá, e quando indo também, e foi um ano assim bem conturbado. Eu estava acho que 18 anos, 18 para 19 anos ali, e aí quando ele faleceu eu tinha 19 anos, foi em 2016. E aí, então, naquele momento foi um ano conturbado assim, aí a situação financeira começou a ficar complicada, né, porque meu pai que trabalhava e tudo, e depois quando minha mãe ficou cuidando dele também não podia fazer, né, trabalho, e ele também não, foi aquela luta para ter auxílio, essas coisas, então foi uma situação financeira bem complicada. Aí depois que faleceu, acabou ficando pior, né, e além da questão emocional também, eu tive que a gente ver alguma possibilidade de né, conseguir fazer renda. Aí, paralelo à faculdade, não quis parar a faculdade, a gente foi buscar até vendas diretas de produtos, marketing multinível, que era venda de produtos, porta em porta. Aí eu e minha mãe, a gente foi assim, fazer algumas vendas de produtos para fazer um dinheiro. Ajudava? Também, a gente ia assim na rua e tal. Nunca foi meu feitio ir abordando pessoas, mas a gente foi se virando ali. E isso também tudo vai ser uma experiência. Necessidade faz a ocasião, não tem jeito. E aí depois, nesse período mesmo, quando eu estava no marketing multinível, eu comecei a ver o marketing digital, que é uma maneira de divulgar, porque eu percebi que assim, porta em porta, fazendo vendas, tem que ser muito bem comunicativo e mesmo assim nunca vai ter um resultado tão grande, tão exponencial como o marketing digital. Aí eu comecei a ver formas de divulgar na época o marketing multinível na internet, porque o marketing multinível é um modelo de venda de produtos que também tem recrutamento de pessoas. E aí eu pensei, então eu posso escalar anunciando na internet, vendo como funciona. Aí eu comecei a pesquisar como é que era o digital. Explica para os nossos ouvintes o que é marketing multinível. O marketing multinível é um marketing que é uma empresa de produtos ou de serviços, geralmente de produtos físicos. Só é bom tomar cuidado com o termo de pirâmide, porque muita gente confunde marketing multinível com pirâmide. Pirâmide é um sistema de golpe que uma pessoa indica a outra, ganha comissão, não tem nada ali, é só um investimento, trazendo outro investimento e não tem nenhuma finalidade. Agora, uma empresa séria que tem produtos físicos e que tem um modelo de revenda baseado em lucro das próprias vendas e das vendas de terceiros também, então você estimula o empreendedorismo, né? Você pega uma pessoa que se cadastra na empresa e eu posso comprar os produtos, posso revender os produtos e posso também trazer pessoas para revender junto comigo, ganhando uma comissão com base no que essas pessoas venderem também. Então isso é um marketing multinível em níveis, né? Que essa pessoa, por sua vez, pode trazer outra e outra e assim vai. Então foi assim, o meu primeiro contato, digamos, com o empreendedorismo. Eu conheci esse modelo de vendas diretas para levantar um dinheiro, aí fui eu e minha mãe, a gente fazendo vendas diretas nas ruas assim mesmo, e depois eu pensei, mais escalável, recrutar pessoas. Aí foi quando eu pesquisei sobre a internet, vi que dava para fazer na internet, que é muito mais escalável, né? Não dependendo só de uma cidade, posso anunciar para o Brasil inteiro, até para outros países. E aí depois eu vi que assim, o marketing multinível, por mais que eu achei interessante, não é tão bom como o que eu vi depois do marketing digital, porque no marketing digital eu percebi que uma empresa de marketing multinível ela está limitada nas regras da empresa, nos produtos daquela empresa ali, né? E ainda tem essa polêmica, tem gente que pensa que é pirâmide, enfim, apesar de não ser, mas tem toda essa polêmica. Então eu comecei a ver que o marketing digital é melhor, até porque eu tenho várias possibilidades de trabalhar com marketing digital e muito atrelado à tecnologia. Então eu vi que precisaria aprender a fazer sites, aprender a fazer anúncios online, automações, e comecei a ver todos esses quebra-cabeças. E na época, né, que eu estava começando, não sabia o que era marketing digital. Pensava que era sair divulgando em grupos do Facebook, em grupos do WhatsApp. Tem gente que eu vejo hoje que pensa isso também. Não, marketing digital é postar no Instagram, postar no TikTok, fazer conteúdo, ir para grupo de Facebook, divulgar, compartilhar o link, pedir para as pessoas comentarem, e acha que isso é o marketing. Isso não é, isso é apenas uma divulgação, e uma divulgação até meio que amadora. Ou tem um jeito correto de fazer, mas na época eu não sabia isso, não entendia o conceito de funil de vendas, automação, tráfego, onde é que entra cada uma dessas etapas para fazer o ecossistema do marketing digital, mas eu fui aprendendo, buscando no YouTube, aí que eu fiz também alguns cursos, né, na internet tem muitos cursos de marketing digital. Marketing digital você não fez faculdade, você fez cursos e aprendeu na internet. Aí eu fui pesquisando na internet, comprei uma certificação da Digital Marketing, que é uma empresa americana, que aqui no Brasil também vende certificações, eu fiz essas certificações com funil de vendas. É bacana para quem
quem está nos ouvindo ouvir essa experiência. E também eu conheci, que é que eu vou entrar nesse ponto que a Cécia falou aí no início, né, sobre a Builderall, que é uma plataforma que eu conheci nessa época, uma empresa. Então eu estava primeiro, só para contextualizar, no marketing multinível, na venda de produtos, ali a empresa tem a possibilidade de ganhar dinheiro na revenda, mas e também no recrutamento, e só isso. Aí depois eu vi que o marketing digital eu poderia fazer mais coisas, trabalhar com serviços para clientes, vender produtos também, se eu quisesse vender produtos físicos, do multinível, de qualquer outro produto, fazer parceria com empresas, posso montar um canal no YouTube, depois eu montei meu canal, enfim, posso vender cursos online também, posso vender e-books. O marketing digital tem um mercado de afiliados, de produtos digitais de várias áreas, né? Eu posso divulgar um produto de outra pessoa e ganhar comissão, produto físico, um produto digital, e eu fui vendo que tinha um monte de leque de possibilidades. E aí, para isso tudo, eu precisaria montar, né, um sistema, montar sites, páginas, fazer anúncios, e aí foi quando eu conheci essa plataforma que é a Builderall, que é uma plataforma que tem várias ferramentas de marketing, né? Então, ali eu também foi onde eu comecei a aprender a parte técnica. Então, eu busquei cursos na internet, vídeos, comprei alguns cursos, né, fiz umas certificações de marketing também com digital marketing e alguns outros cursinhos por aí também que eu comprei, né? Ao longo da jornada sempre vou me profissionalizando, comprando mais alguns cursos que aparecem, vou em eventos, gosto, né? A área técnica não tem jeito, tem que estudar o tempo todo que o que era naquela época, e o que era naquela época hoje mudou muita coisa com a inteligência artificial nos últimos 3 anos para cá, né, desde que surgiu o ChatGPT nos últimos 2, 3 anos, já muitas coisas do marketing digital mudou, não no sentido da estratégia. A estratégia em si é atemporal, né? A estratégia de negócio funciona sempre igual, mas o formato de como você vai executar as ferramentas, os processos, a inteligência artificial hoje ajuda muito a escrever conteúdo, a fazer imagens, vídeos, a criar até mesmo páginas, sites, fazer coisas que antes a gente levava dias para fazer, hoje com a inteligência artificial a gente consegue fazer mais rápido. Mas tem um perigo também nisso, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só chegar no ChatGPT, pedir para fazer um anúncio ali que ele vai fazer, e é a mesma coisa que estudar e saber fazer do jeito certo. Não é a mesma coisa. Tem que saber perguntar. Tem que saber perguntar e saber o que vai ser feito ali, né, para orientar. A gente tem que pilotar a inteligência artificial do jeito certo. Então hoje está muito mais fácil a gente fazer as coisas que antigamente, não só no marketing digital, qualquer área. Hoje um advogado, psicólogo, ou qualquer área, né, com o ChatGPT ele consegue, não só com o ChatGPT, com outras ferramentas de inteligência artificial também, consegue ter um resultado melhor. Consegue um advogado, por exemplo, fazer um contrato muito mais rápido. Mas não significa que qualquer pessoa que não é advogado vai chegar no ChatGPT, vai pedir um contrato e vai ter a mesma qualidade do que um advogado fazendo um contrato ali. Então, agora, você chegou a trabalhar com marketing multinível ou você só estudou? Eu cheguei a trabalhar com marketing multinível nas vendas diretas, né, junto com a minha mãe na época, e também busquei fazer alguns recrutamentos de pessoas na época. Eu estava aprendendo marketing digital, comecei a divulgar para recrutar algumas pessoas, mas depois é que eu vi que o leque de possibilidades abriu. Eu vi que ali no marketing multinível eu estaria limitado só aqueles produtos daquela empresa, e que no marketing digital eu poderia divulgar vários outros produtos e até não precisar de produtos físicos, porque produtos físicos não tem nada contra, mas não identifiquei assim, trabalhar com produtos físicos não acho tão escalável. Trabalhar com produtos físicos e produtos digitais ou serviços é muito mais escalável, né? Porque você tem um custo menor, né, e consegue escalar com uma margem de lucro maior também. Então foi aí que eu percebi que a internet seria mais interessante para mim, e juntando que eu conhecia, que eu fiz faculdade de comunicação, eu terminei em 2019, então no meio de toda essa confusão ali, eu conhecendo marketing digital, fazendo marketing multinível junto também com a minha mãe, fazendo faculdade, meu pai faleceu em 2016, então ali naqueles anos, que bom 2016, que você conseguiu concluir a faculdade antes da pandemia. Foi bem antes, né? A formatura foi em 2019, metade do ano ali antes de 2020 entrar ali a pandemia do Covid. Então 2020 entrou a pandemia e foi 2020 para cá, que em 2018 que eu conheci o marketing digital, 2019 ali, eu estava terminando a faculdade, fazendo TCC, mas já fazendo certificação também de marketing digital, já buscando cursos, conheci essa plataforma da Builderall de ferramentas para fazer os sites, as páginas, automações, então estava aprendendo aqui, inclusive nessa plataforma também teve uma certificação lá, que eles são uma empresa grande também, e então eu fiz uma certificação lá dessas ferramentas, que tem mais de 20 ferramentas ali dentro, então eu estava aprendendo, fazendo faculdade, meu pai faleceu, enfim, daquela confusão toda antes um pouco disso, né, em 2016, então em 2017 eu estava nessa transição, 18, 19 eu já estava no marketing digital paralelo com a faculdade, em 2020 entrou a pandemia do Covid, foi o ano que eu foquei mais em ficar ali no computador mesmo, ficar em casa,
e a partir daquele ponto fiquei até mais sedentário, inclusive, eu fiquei mais em casa no computador, mas foi o ano melhor, assim, no sentido que eu comecei a ter resultado no marketing digital. Foi em 2020, foi o ano que eu comecei a ter resultado, colocar em prática o que eu estava aprendendo naqueles anos, e como eu estava fazendo faculdade, não tinha muito tempo assim, então eu divulgava os produtos de multinível na época, fazia algumas vendas, mas não tinha tanto tempo para isso. Também, né, para a faculdade, tinha que conciliar um tempo aqui, um tempo ali, para aquela loucura, né, que estava naqueles anos. Aí em 2020 eu decidi, né, a gente parou o marketing multinível e foquei especificamente no marketing digital. Aí comecei a vender serviços, né, porque eu percebi que o que eu estava aprendendo, eu poderia vender serviço para empresas, e eu começou a ter um boom naquela época, né, de empresas precisando de sites, precisando vender na internet, quem vendia só presencial, até mesmo marketing multinível, percebeu que só o boca a boca e na porta não poderia mais fazer, que todo mundo tinha que ficar em casa. Então as empresas começaram a se conscientizar que tinha que fazer marketing digital, divulgar na internet, fazer anúncios. A pandemia trouxe um monte de gente querendo entrar na internet, entender como é que funcionava e tal. E aí essa plataforma também, da Bideral, ela tem um modelo, né, também de revenda, que não é marketing multinível, mas que tem um sistema de comissionamento também na venda de assinaturas ali, porque a pessoa, para usar as ferramentas, precisa pagar um valor mensal, e nesse valor mensal a pessoa paga para usar, e eu posso também, eu fiz uma parceria com a empresa, eu posso divulgar essa empresa também para outros clientes, para outras pessoas. E aí foi assim que eu comecei também, além de vender serviços, a divulgar também a própria plataforma, a trazer uma equipe de pessoas ali. Então, não exatamente o que é o marketing multinível, mas nessa mesma lógica, né? Então eu comecei a fazer vendas também da plataforma, vendas de serviço, uma coisa atrelada à outra, né? Porque na hora que eu vendia um site, por exemplo, um cliente, ele precisa ter uma hospedagem, né? Pode ser que quem está ouvindo aqui não entenda muito bem como é, mas vou resumir. Para um site na internet funcionar, você precisa ter algum sistema que hospede esse conteúdo ali online na internet. Você vai ter um domínio, com nome, .com, .com.br, precisa ter uma ferramenta, né, que vai hospedar isso para ficar seguro na internet funcionando. Então isso é uma hospedagem. E essa plataforma tem hospedagem, tem as ferramentas também para construir, e além disso outras coisas mais avançadas, de enviar e-mail, enviar WhatsApp, coisas assim. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto de estratégia, né? Então o que eu fazia? Eu comecei a vender o serviço, ao mesmo tempo vender a plataforma também, uma coisa puxava a outra. Então tinha pessoas que adquiriam o serviço e ao mesmo tempo adquiriam a plataforma, e outros que adquiriam a plataforma e depois não queriam aprender a fazer sozinho e adquiriam o serviço também. Aí eu comecei ali a fazer vídeos, né? Eu comecei um canal mais ou menos nessa época, a postar uns vídeos também no canal do YouTube. Conforme eu estava aprendendo, eu pensei, eu estou aprendendo, eu vou gravar vídeos ensinando para as pessoas, porque quando a gente ensina, a gente acaba até... Mas ensinando o quê? Sobre a plataforma? Sobre a plataforma e sobre o marketing também. Eu comecei a gravar conteúdo sobre o que eu estava aprendendo, né, de marketing digital, que eu já tinha aprendido ali em 2018, 2019, 2020 eu estava começando a executar, então fui gravando alguns vídeos, postando no YouTube. É verdade, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Mais vai aprendendo. Então eu estava naquele processo, né, de começar a executar o que eu estava aprendendo, porque eu vou começar a ensinar também. Até pronto, né? Não só para a gente praticar mais, né, conseguir masterizar melhor, mas também até para o quesito de autoridade, que depois eu comecei a entender todo esse E sistema. esses vídeos ainda estão no seu perfil do YouTube? Qual é o seu perfil do YouTube? É o Navo Lopes Soluções Digitais. Ano passado eu cheguei a 100 mil inscritos lá no canal. Aí comecei até os primeiros vídeos, eu cheguei a postar, eu lembro que até em 2018 eu cheguei a postar alguns, com frequência mesmo depois de 2020. Mas em 2018 eu cheguei a postar alguns, na época não aparecia, era só tipo um estilo tutorial. Quando eu conheci a plataforma e o marketing, eu comecei a gravar vídeos assim, como fazer uma página, como fazer um site, então eu comecei a gravar uns vídeos assim pequenos, explicando alguns tópicos assim, e comecei a postar no YouTube, né? E aí foi assim, depois de 2020 é que eu me dediquei mais mesmo, já com conhecimento maior ali, comecei a executar, a pegar os clientes. E também o YouTube ele é um fator que atrai clientes também, o próprio YouTube, né? Porque o YouTube ele joga o vídeo que eu fiz para as pessoas que querem aquele tema. Então se eu fiz um vídeo ensinando como fazer tal coisa, como fazer um funil de vendas, como fazer uma automação de WhatsApp, como anunciar na internet, temas assim, as pessoas que têm aquele interesse, elas pesquisam no YouTube, encontram um vídeo. E mesmo quem não está pesquisando, mas o algoritmo percebe que ela tem interesse, ele joga lá um vídeo para aquela pessoa. Explica para os nossos ouvintes o que é funil de vendas. Funil de vendas, que às vezes eu falo de uma metafora para perguntar para o pessoal entender. Funil de vendas é um processo na internet que capta pessoas, ou seja, atrai pessoas que não conhecem o teu produto, o teu serviço, e conduz ela num processo de etapas, por isso se chama funil, porque no início
do processo de etapas vai ter uma quantidade maior de pessoas, até que vai funilando, vai diminuindo aquela quantidade de pessoas até no final, que é o processo da compra. Então, é uma analogia, por exemplo, qualquer loja, uma loja física, acontece um funil de vendas aí também. Como é que é o funil de vendas de uma loja física tradicional? O tráfego, ou seja, as pessoas que estão passando na rua ali, no local do estabelecimento, esse é o tráfego, que está vendo a empresa. Aí, uma parte dessas pessoas que está vendo ali aquela loja vai entrar, então é a etapa inicial do funil, você é atraído, né? A primeira etapa do funil é a atração. Pelo menos entrou, teve curiosidade de entrar. Teve curiosidade. A primeira etapa do funil é exatamente chamar a atenção das pessoas. Então, a loja, se está com um alto-falante ali, tem algum cara dançando na frente, tem um letreiro, enfim, tem algo chamativo ali, vai atrair mais pessoas para dentro. Tem uma promoção, tem oferta, tudo isso é atração. Aí, depois que atraiu as pessoas, uma parte dessas pessoas que entrou é uma parte, claro, que menor do que as que passam na frente. Então, passam na frente todo dia 10 mil pessoas, digamos, na frente da loja. Dessas 10 mil pessoas que passam aí circulando durante o dia, digamos que umas 600 pessoas decidiram entrar dentro da loja. Aí, dessas 600 pessoas que entraram, no final, umas 50, 100 vão acabar comprando algum produto daquela loja, porque elas vão ver a oferta, vão conversar com o vendedor. Então, essa parte de entrar, ver a oferta, conversar, tirar dúvidas, é o que a gente chama o meio do funil. A pessoa já foi atraída e lá dentro ela vai ser acolhida pela empresa, dependendo da oferta, dependendo do atendimento, dependendo de vários fatores ali, é que vai fazer ela tomar a decisão de comprar ou sair embora, né, e não comprar nenhum produto da loja. Então, é esse o processo. Então, no funil de vendas na internet, a gente faz isso só que no mecanismo digital. Na loja física, as pessoas passando, entrando na loja, sendo atendidas, no final algumas vão comprar. Na internet, o tráfego é os anúncios, o tráfego pago, não é tráfego com I, né, que tem essa brincadeira, né, eu faço tráfego, não é o tráfego do crime, é o tráfego com E, que é o tráfego digital, é os anúncios no Facebook, anúncios no Instagram. Por exemplo, se você estiver vendo essa gravação no YouTube, provavelmente vai aparecer algum anúncio por aí no próprio YouTube. Quando você vai qualquer rede social, Instagram, TikTok, vira e mexe, aparece ali algum anúncio com um botão para você clicar e ir para um site específico. Então, isso aí é atração. É como se você estivesse passando na rua e tem várias lojas ali chamativas, alguma que chama atenção, você vai entrar e as outras não vai entrar. Então, os anúncios na internet é assim, você vai colocar algo para chamar a atenção das pessoas e não vai chamar a atenção de todo mundo. Muita gente vai ver, muita gente não vai clicar, não vai interagir, e outras pessoas vão clicar e vão entrar no teu site. A partir do momento que ela entrou, né, no seu site, é o primeiro processo do funil de vendas, é como se ela entrou na tua loja. Aí, se ela vai continuar ali, né, conversando, falando contigo, se cadastrando, né, na internet, na página, a gente pode pegar as informações, nome, e-mail, telefone, que é semelhante a um cartão, o vendedor dá o contato, depois a gente fala, se não vai comprar agora, mas está aqui meu cartão, depois te mando mensagem. Na internet a gente faz isso com o processo, né, com ferramentas automatizadas, né, que consegue fazer essa abordagem, né? Então, a pessoa viu o anúncio, foi para a página, ela se interessou, ela pode colocar o nome, e-mail, telefone, e depois alguém vai entrar em contato manual ou através de automático. Aí tem outras ferramentas, né, para mandar mensagem. Essa é a diferença. Na internet a gente consegue automatizar a maioria dos processos. Isso não significa assim que não vou falar com ninguém, né? Você pode, e claro, é bom conversar com os clientes, dependendo do negócio. Tem negócios que tem que realmente conversar, né? Principalmente assim, quem vende serviços, advogado, qualquer prestador de serviço, vai ter que conversar com o cliente. Mas o processo de atração, anúncios, página, cadastro, envio de mensagens, né, filtro do lead, porque tem muita gente curiosa ali também, então a gente consegue colocar um processo de filtro ali para evitar assim, o profissional para chegar somente os clientes que realmente que tiver vão ser importantes. Porque senão acontece de muitas pessoas ocupando o tempo à toa, né? É isso que dá para fazer na internet. Então você faz vídeos sobre funil de vendas, o que mais? Funil de vendas, sites, landing pages, anúncios, ferramentas de inteligência artificial, porque para tudo isso acontecer, existem ferramentas, né, para criar as páginas, para fazer o conteúdo, para fazer os anúncios, e existe a forma certa de configurar. Então, só, por exemplo, de tráfego pago, que é os anúncios, existe uma série de coisas de tráfego pago. Existe o tráfego que é no Facebook, no Instagram, para fazer os anúncios naquela plataforma ali. Tem o tráfego que é de Google, para você aparecer para quem está pesquisando pelo produto ou serviço que você divulga. Por exemplo, um psicólogo vai aparecer lá para quem pesquisa no Google, psicólogo perto de mim, um dentista ou qualquer outro profissional. Isso é os anúncios lá na plataforma de Google. Então, envolve as plataformas de mídia digital. E cada plataforma tem a sua característica. Cada plataforma tem a característica. A mesma coisa, fazendo um paralelo, né, com o mundo tradicional, anunciar no rádio, anunciar numa TV, anunciar no jornal, assim como nas mídias tradicionais temos
né, os meios de publicidade. Na internet tem os meios de publicidade digital, que é o Google, o Facebook, que é o Meta, dono do Facebook, Instagram, WhatsApp. Também tem outras fontes, tem o LinkedIn Ads também que é possível fazer, tem o TikTok, tem mais algumas outras fontes, né, o Taboola também. Então existem redes de publicidade. As mais indicadas para a maioria dos negócios é o Meta Ads, porque é o que o investimento é pouquinho e você consegue ter um retorno melhor, né? O Google também, dependendo do negócio, dependendo da concorrência ali na região, o Google também é bem interessante, né? Ele tende a ser um pouco mais caro o investimento do que o Meta, mas também é bem rentável. Então são as plataformas de investimento de publicidade na internet. Então só isso aí. Eu vejo o Google importante, principalmente para quem está andando na rua e quer achar um local, Exato. quer achar um lugar. A melhor fonte para procurar é o Google. Por mais que hoje a gente usa muito o chat GPT, ainda a maioria das pessoas pesquisam no Google. E quando você quer um endereço, não vai no GPT pedir um endereço, você vai no Google, vê o endereço, vai aparecer no Google Maps, né? E, inclusive existe uma ferramenta do Google, que é até gratuita, que é o Google Meu Negócio. Que você pode cadastrar o estabelecimento, o endereço, fotos, tudo ali, para as pessoas se encontrarem, isso até organicamente, quando usa esse termo, quer dizer assim, sem anunciar, sem pagar publicidade. E tem outro caminho que você tem ainda mais resultado, que é anunciar para aparecer, garantir que você vai aparecer lá nos primeiros resultados. Porque quando você não anuncia, né, não significa que você vai ser o primeiro resultado aparecendo para o cliente. E quando você anuncia, quanto mais você investir em publicidade, mais o Google vai te garantir ali nos primeiros resultados. Sempre, qualquer busca, quem está ouvindo pode até fazer um teste e digitar no Google qualquer coisa, qualquer profissional, digita aí advogado, trabalhista, vai aparecer com certeza os primeiros sites ali. Se você observar, tem um aviso do Google dizendo que é patrocinado ali, tem um aviso, você sabe que é anúncio. Muita gente nem percebe, mas os primeiros resultados, 3 a 5 primeiros resultados são anúncios. E esses anúncios aparecem em cima, inclusive, dos resultados de interesse orgânico, que costuma aparecer embaixo. Então, quem recebe mais clientes é quem está ali nos primeiros lugares. E o custo para fazer essa publicidade não é nada muito caro comparado com TV, com rádio, com outras mídias, né? E vai ficando, às vezes, um pouco mais caro dependendo da concorrência. Tem regiões que já tem bastante pessoas anunciando ali, querendo aparecer. Quanto mais pessoas tem querendo aparecer, mais o Google cobra, porque fica a disputa de leilão, né? E a gente consegue, o bom da internet, a gente consegue analisar como que está a concorrência naquelas buscas que você quer aparecer naquela região específica. Como é que está o seu negócio em relação à concorrência. Ao restante daquela região. Quanto é que vai ser para você conseguir aparecer nos primeiros resultados? Mais do que os outros. Mais do que os outros. A gente consegue ver a média que está indo nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, aquelas palavras-chave, tem que ser uma palavra-chave, que é o termo que o usuário busca, né? Então isso já é uma parte de publicidade, né? Que é o tráfego pago do Google. Então, assim, vários assuntos, né? Que eu chamo de um ecossistema. Então a gente precisa de um ecossistema na internet para funcionar. Não é só uma rede social que vai dar resultado, não é só fazer o anúncio, o tráfego pago, né? Que tem muita gente na internet que levanta uma bandeira de tipo, você precisa de tráfego pago para ter resultado. Tudo bem, o tráfego pago realmente precisa, mas não adianta só ter o tráfego pago se você não tiver uma estrutura que vai receber as pessoas que vêm daquele tráfego pago, senão você vai gastar dinheiro à toa. Na verdade é um somatório de coisas. E é o funil de vendas. Então, o funil de vendas é o conceito integrado de tudo isso, do tráfego, das páginas, que a landing page é uma página do site inicial que recebe a pessoa, né? A landing page é a página que acolhe as pessoas, explicando resumidamente o que você faz. Então, é como se fosse você se apresentar no elevador em 5 minutos o que você faz em pouco tempo. Então, a landing page é isso, a pessoa viu o anúncio, ela está pesquisando profissional de advogado, por exemplo, aí você vai chegar na página, ela tem que ver um título, um subtítulo, ver a tua foto, ver alguns depoimentos, ver o serviço que você faz, ter as informações para ela decidir, bem, eu vou falar com esse profissional, me parece confiável, eu vou mandar mensagem. Ele tem um botão de mandar mensagem, em resumo assim, né? Ele pode também ter um formulário para pegar mais informações, né? E não só pegar o contato, mas pegar outras informações. Então, assim, existem várias estratégias, né? Essa é uma das mais rápidas de qualquer empresa ter resultado, aparecer para quem está buscando, colocar as informações e pronto, isso a nível de cidade ou a nível até do Brasil inteiro, né? Quem pode anunciar para o Brasil inteiro, todo mundo pode anunciar para o Brasil inteiro, só a questão do investimento, né? Ser compatível para você conseguir abranger. E tem muitas buscas, qualquer área, praticamente assim, às vezes a pessoa pensa, não tenho demanda na minha área, mas se pesquisar no Google, lá na ferramenta que o próprio Google revela, né? A gente consegue ver a quantidade de buscas que tem daquele determinado tema, né? Então, assim, existe muita demanda na internet, uma demanda gigantesca, e as empresas realmente sabem disso, né? Então, a cada ano que passa, mais empresas estão entrando na internet, mais estão investindo no Google, né? E nas formas de publicidade no geral. Nessa plataforma você trabalha também com automações de e-mails
e WhatsApp, né? Isso, integrações com plataformas de pagamento. Exatamente, depende muito da situação de cada cliente, né? Então, por exemplo, quem vende, agora saindo da área de serviços, para cursos online, quem vende um curso online, uma mentoria, e quer que a pessoa compre e receba um login e senha, que é uma das coisas mais lucrativas hoje na internet, né? Vender um login e senha é algo bem lucrativo para muitos empreendedores digitais, porque você grava uma vez um produto, um conhecimento ali, e não precisa ser um expert, extremamente o melhor daquela área, né? A vida da pessoa tem um conhecimento básico, mas é melhor que o outro, né? Então sempre a gente tem que pensar assim, às vezes a pessoa fica meio travada, não tem nada para ensinar, mas muitas vezes o que você sabe já é melhor do que várias outras pessoas ali, e qualquer um tem, geralmente, né, qualquer pessoa tem algum conhecimento específico, ali até um hobby, e esse hobby pode ser monetizado em forma de um curso online, de um produto digital. Não precisa ser uma pós-graduação, um curso super elaborado, mas ter uma solução específica que alguém queira, né, aquele passo a passo ali organizado. Tudo bem que hoje, né, tem muito conteúdo no YouTube, no ChatGPT, mas as pessoas querem passo a passo guiado do início ao fim de algo, né, ter ali o passo a passo completo, porque senão só pesquisar vídeos assim, tem muita gente que quer acompanhar um passo a passo. Então aí que entra você vender um conhecimento. E o checkout, né, que você perguntou, o checkout é uma tecnologia na internet que é como se fosse a máquina de cartão. Nada mais é que isso. Quando você vai comprar alguma coisa na internet, você tem que botar os dados do cartão de crédito, tem que botar o CPF para gerar um Pix, né? E isso é feito através de tecnologia de checkout, que dentro dessa plataforma, né, da Viderol, você consegue fazer um checkout, né, uma página de pagamento, como se fosse uma maquininha online, que a pessoa vai comprar um produto e vai receber o login daquela área de membros, ou não só produtos digitais, né, que precisam de login e senha, pode ser até produtos físicos também, serviços, eu quero vender a minha sessão de consultoria, o meu atendimento, e a pessoa vai comprar online, não precisa passar um Pix manual para o meu banco, manda um link, através do link ela faz o pagamento e recebe uma mensagem, né, o cliente recebe uma mensagem automática que o pagamento foi aprovado. É possível colocar isso em formato de agenda, o cliente ver lá os horários disponíveis, ele mesmo marcar qual horário ele quer, né, agendar ali a reunião, o atendimento contigo. Então o checkout é para vários tipos de produtos, principalmente produtos assim que a pessoa pode comprar na internet e receber, né, seja de forma digital ou receber de forma física. Isso são as tecnologias de checkout. E aí integrado com e-mail e com mensagem WhatsApp para fazer essa comunicação, né, para enviar as mensagens para quem comprou e também até para quem chegou quase na compra e abandonou, porque acontece muito isso, né, na internet, assim, conforme você vai tendo pessoas acessando, digamos, uma loja online, que é outro tipo de estrutura online, uma loja que tem produtos para comprar. Vai ter gente que vai ver o anúncio, vai entrar na loja e vai chegar no carrinho, quase comprou o produto, preencheu os dados e abandonou, não finalizou a compra. Qualquer tipo de produtos digitais também, uma página de um curso online, uma mentoria, né, você está monetizando o conhecimento. O sistema pode fazer o follow-up também? E aí o sistema faz esse follow-up, exatamente. Então, a automação de e-mail, automação de WhatsApp é para isso, é para pegar as pessoas que já compraram e receber mensagens específicas. As pessoas que não compraram, que abandonaram o carrinho por algum motivo, né, chama-se abandono de carrinho, vão receber mensagens específicas que você quiser mandar para aquela pessoa com algum desconto, oferecendo uma ajuda, oferecendo um suporte ali, para ela não se sentir abandonada e você conseguir recuperar aquelas vendas que seriam perdidas de pessoas que quase chegaram e foram na cara do gol e por algum motivo abandonaram o checkout. Então a vantagem da internet é todo esse controle, você consegue ver quantas pessoas vieram com um anúncio, por exemplo, foram para a página, dessas pessoas quantas foram para um checkout, se ali o objetivo é vender direto, né? Tem a venda direta e tem a venda indireta. Se o teu objetivo é vender direto, eu quero anunciar uma página, ter todas as informações da pessoa comprar ali e ir para o checkout, que é essa tecnologia de pagamento. Então a pessoa vai lá, vai comprar, nesse processo tem gente que vai parar ali, não vai comprar, tem as que vão comprar, então é possível mapear cada uma dessas etapas, né? Por isso que isso tudo é o funil de venda. Né? E fala para os nossos ouvintes, Leonardo, os seus contatos, rede social. O YouTube, toda semana eu faço vídeos de treinamentos de marketing, que é o Leonardo Lopes Soluções Digitais. O WhatsApp, eu vou falar aqui também, quem quiser entrar em contato, mandar mensagem, falar que viu aqui pelo programa da Rádio Tropical Web Brasil, vou dar um atendimento especial para você, que eu recebo muitas mensagens ali, mas quem falar que é daqui, eu vou dar uma atenção especial. E se você quiser conversar diretamente comigo, a gente pode marcar em horário, é 21 96783 6772. Pode anotar, é 21 96783 6772. É só você mandar uma mensagem, dizer que viu aqui o programa da Rádio Tropical Web Brasil, que eu vou dar uma atenção especial para você. E assim, eu sempre faço um trabalho personalizado. Às vezes a pessoa pensa, quanto é que é o teu trabalho? Nas perguntas normais, todo mundo quer saber quanto custa o teu trabalho. Vai depender muito do teu caso, do teu negócio, das suas possibilidades de investimento, né? Porque, assim, existe empresa que pode investir R$1.000 por dia de publicidade.
a estratégias para esse investimento é outra estratégia do que para a pessoa que vai investir só R$10, R$15 por dia, que não tem como você colocar com R$10, R$15 por dia de publicidade no Facebook, no Instagram, no Google, em várias plataformas, não tem como. Agora a empresa que pode botar R$1.000, a gente já consegue dividir esse valor para o Meta, que é Facebook e Instagram, para Google ter um alcance maior, ter uma estratégia mais robusta. Quando digo robusta, assim, ter mais processos ali, ter mais imagens, vídeos de publicidade. Depende se o negócio é novo, se já está muito tempo no mercado. Vários fatores. A gente precisa planejar a estratégia melhor, se é um produto, se é um serviço, em qual canal a gente vai divulgar, que combina melhor com o teu produto. Às vezes é o Google, melhor divulgar no Google, porque já tem demanda para aquele tipo de produto, ou às vezes você não tem demanda, eu quero vender uma mentoria, tal coisa, uma mentoria de desenvolvimento humano. Não tem pessoas que estão buscando especificamente essa mentoria, então tem que chamar a atenção dessas pessoas através de anúncios do Facebook, do Instagram, do YouTube, para entregar um conteúdo gratuito, fazer ali a pessoa te conhecer para depois ela querer contratar ali, comprar o teu curso online. Então depende muito da empresa, do serviço, do produto que ela vende. Bacana. Nós vamos agora escutar mais uma música, mas a gente ainda volta para conversar mais com o Leonardo. Ainda tem bastante tempo para estar aqui papeando com o Leonardo. Bom, a segunda música, a próxima música, é uma música que eu considero muito linda, uma música de Roberto Carlos. Minha mãe adorava Roberto Carlos. E é uma música que eu acho que todos nós filhos... Inclusive meu pai falecido era muito fã do Roberto Carlos. Roberto Carlos, E assim, essa música que é Como é Grande o Meu Amor por Você, todos nós filhos queremos cantar para as nossas mães. Então vamos ouvir Como é Grande o Meu Amor por Você, Roberto Carlos, de 1967. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Volta! Bom, Leonardo, então fala só um resuminho do primeiro bloco para a gente então conversar um pouquinho mais sobre serviços digitais. Exato, então a gente estava conversando agora aqui no primeiro bloco, um pouco como foi a minha trajetória, como eu comecei, uma coisa foi puxando a outra, Quem está ouvindo aqui o programa também muitas vezes pode estar assim, pensando em fazer uma fonte de renda na internet, que é muito comum. Eu vejo pessoas assim também querendo trabalhar na internet, conciliar com outros trabalhos, No começo é aquela fase mais difícil, como eu também contei, eu estava na época com marketing multinível ao mesmo tempo, tentando fazer vendas diretas, faculdade, eu, minha mãe, meu pai faleceu em 2017, então assim, a gente cada um passa
com uma história de vida, né? Mas a gente sempre tem alguns momentos mais difíceis. E o que eu posso assim recomendar para você que está começando, quer fazer uma renda na internet, né? A primeira coisa é você ver qual caminho você, né, realmente quer fazer. Se você quer utilizar a internet para divulgar um produto, um serviço que você já tenha, ok? Você já vende alguma coisa, você vai pegar algum produto para vender, é importante se dedicar num foco específico para você conseguir ter resultado ali. Não acreditar, por exemplo, em promessas muito agressivas que tem na internet. Agressivas é aquele negócio, você vê na internet e parece que é tudo fácil. Eu vou conseguir fazer R$1 milhão rápido, 100 mil em uma semana. Tem muitos vídeos assim, você começa a pesquisar na internet e vê coisas assim absurdas. Faça tal coisa em poucos minutos. Isso é justamente para dar visualizações ali nas redes, né? Mas você precisa entender que tudo tem um processo e não se comparar com o resultado de alguém lá que já atingiu aquele faturamento. Por exemplo, eu na internet, nessa plataforma aí, a Biderol, né, eu já com os clientes e tudo, com os serviços, só de assinaturas aí da plataforma, eu já segui a mais de 3 milhões de faturamento, né? Não é assim, a pessoa às vezes confunde faturamento com lucro, tem despesas, tem investimento, tem todo o trabalho, né, ao longo dos anos, mas isso tudo é um fruto de um processo, né, trabalhado ao longo do tempo. Então, o que eu recomendo para quem está começando é não pensar logo, eu quero faturar R$10 mil por mês. É possível, mas o início é buscar fazer o resultado ali, o início, as primeiras vendas, seja do teu produto, do teu serviço, ou você pode também seguir outro caminho de aprender como funciona e começar a fazer serviço para outras pessoas que têm muita demanda. Você aprendeu a fazer anúncios na internet, você pode começar a anunciar outros negócios. Você aprendeu a fazer sites, você pode começar a fazer sites para empresas, começar a cuidar de redes sociais de clientes, enfim. Então, o marketing digital tem muitas demandas, né? E você pode focar, né, ou em prestar serviço ou em utilizar isso para o seu próprio negócio. Então, você pode ter lá no meu canal, Leonardo Lopes Soluções Digitais, que tem bastante conteúdo que eu ensino como fazer, a parte técnica, a estratégia também. Você pode trocar uma ideia comigo lá no WhatsApp, pode me chamar que a gente conversa também, que eu te oriento melhor. Agora, resumindo um pouco, né, da minha história, então eu comecei no marketing digital em 2018, meu primeiro contato ali, saindo, né, daquela situação que eu estava com o meu pai, faleceu em 2016 para 2017, depois entrei no mercado de vendas diretas junto com a minha mãe. Em 2018 conheci o marketing digital, ainda estava naquela época fazendo faculdade, terminando, porque eu terminei a faculdade em 2019 de jornalismo, mas eu decidi que o marketing digital seria melhor para mim. Me identifiquei com o YouTube, com possibilidades de empreender, né? Eu vi que assim, a comunicação, o jornalismo é bom, mas me encantei ainda melhor para o marketing, né? O marketing tem a parte de comunicação, de empreendedorismo, e quando veio quando eu senti na veia a ideia do empreendedorismo, de empreender, de conseguir alcançar sonhos assim, de acordo com o meu esforço, né? Porque no mercado tradicional, por mais que a gente trabalhe, vai acabar levando um tempo grande para conseguir avançar e não vai avançar tanto assim. Agora, quando você empreende, seja com serviço, com produtos, com qualquer área, você pode cada vez mais melhorar e ter um resultado cada vez maior fruto aí do teu trabalho, sem ter ansiedade, com calma, que a gente vai subindo legal, vai chegando no objetivo, né? E aí nessa plataforma, né, até você comentou no início ali, né, que eu me tornei referência nessa plataforma, que eu trouxe muitos clientes para a empresa. Aí em 2022 eu seria top 1 de vendas aqui no Brasil de assinaturas dessa plataforma. Aí até gravei um vídeo lá de entrevista com o próprio fundador da Biderol, que é o Eric Salgata, lá no canal do YouTube. Em 2022 eu gravei um vídeo com ele. Na época ele era o CEO também, depois ele vendeu a plataforma, né? Hoje ele está com outro negócio também, no mercado financeiro, mas ele fundou, cresceu a empresa. Em 2022 ele vendeu, e antes ele vendeu, eu gravei essa entrevista com ele, e depois continuei com a plataforma ali em 2024, 2025, até hoje eu tenho muitos clientes lá na Biderol, mas eu comecei a ver também que eu já poderia, né, com o conhecimento que eu tenho hoje de inteligência artificial, de ferramentas, de automações, de software, eu montar minha própria empresa de tecnologia também. E aí é que no início, não sei se prestaram atenção, mas já comentou, né, do AutoWebinar. AutoWebinar é uma plataforma que eu desenvolvi esse ano, justamente, né, está entrando no mercado agora esses meses, que é uma plataforma voltada para uma estratégia específica de marketing digital, que se chama webinários. Webinários é uma estratégia de você colocar uma apresentação online, simulada como se fosse ao vivo, por exemplo, um vídeo assim, como a gente está fazendo aqui, uma palestra, um conteúdo, um treinamento que seja, como se ele fosse ao vivo no momento que você quiser, inclusive com interação, com comentários, né, com oferta aparecendo no final. Você fala aqui o link para você acessar, para você adquirir ou para você se cadastrar, aí aparece ali, né, naquele momento exato, isso tudo numa página, num site, que não precisa ser, por exemplo, dependendo do YouTube, dependendo do Instagram, que eu vejo muita gente que quer, né, divulgar, quer fazer publicidade, às vezes não tem dinheiro para o tráfego pago, e vai investir um pouquinho
pouquinho, vai ter lá 10 pessoas vendo algum conteúdo e ele não vai dar credibilidade para você conseguir vender. Enquanto você usa um webinar, você pega um vídeo, coloca como se fosse ao vivo ali, já gravado, com tranquilidade, não precisa se preocupar com problemas de internet, você pode gravar, editar com calma, e aquele vídeo vai rodar como se fosse ao vivo no momento que você quiser, e ainda melhor, você pode simular que tenha pessoas assistindo ali para dar aquela espécie de autoridade ali, mesmo que só tenha 10 pessoas assistindo aquele teu conteúdo, vai parecer que tem muitas pessoas, inclusive você pode colocar comentários ali simulados embaixo, tudo com total controle. Então é o que a ferramenta possibilita fazer, por isso que é sistema de vender automático, no sentido que você vai atrair pessoas, né, para essa sua página, né, onde ali você vai colocar um conteúdo e no final vai ter uma oferta. Além dessa função, né, na ferramenta de auto-webinar, que é a ferramenta principal, também tem um recurso que é muito importante hoje de inteligência artificial para atender no WhatsApp, porque conforme vai trazendo muitos clientes, né, para a estratégia do webinar, as pessoas vão ter dúvidas, vão mandar mensagens, né, vão perguntar situações ali, e é bom você ter uma equipe de vendas, ou você mesmo ter tempo para atender, e outra possibilidade é a inteligência artificial. Então hoje com a inteligência artificial, ela faz o trabalho que você levaria horas ali, ou teria que contratar pessoas para fazer. Então a IA, né, dentro do WhatsApp, ela conversa como se fosse humano. É diferente de, por exemplo, um chatbot, que é uma tecnologia que geralmente operadoras utilizam, né, aquela coisa de marcar 1, 2, 3, e o cliente geralmente não gosta, ela tem que marcar opções. E a IA não, a IA, né, que é a inteligência artificial, ela segue como se fosse humana, ela conversa com a pessoa, pergunta o nome, cumprimenta, vai seguindo o fluxo natural de conversa de acordo com o que a empresa deseja. Agora, você é o fundador da auto-webinar, você desenvolveu essa plataforma. Eu comecei, por isso que eu falo que eu sou muito assim, autodidata, né? Eu gosto de mas assim, e você tem pessoas trabalhando com você? Nessa plataforma, eu integralmente estou desenvolvendo ela. Estou desenvolvendo ali noites, desde que eu comecei, já está no ar a ferramenta, mas eu estou sempre atualizando, lançando novos recursos ali. Eu lancei tem poucos meses esse ano e eu vou começar inclusive a fazer a divulgação dessa plataforma, e essa gravação aqui, né, na Rádio Tropical Web Brasil está sendo um dos primeiros canais abertos que eu estou falando, né, da ferramenta do auto-webinar. Inclusive no meu canal do YouTube nem seria falar da ferramenta, que ela está saindo do forno agora mesmo. Então é uma plataforma que para fazer webinars, que eu já estou colocando alguns clientes que eu tenho, né, que usam também a Biderall para outras soluções, que é a Biderall para hospedagem, site, automação de e-mail, né, e também alguns clientes que vai fazer a estratégia de webinars, estou colocando dentro dessa minha plataforma. Também a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que até o momento a Biderall, que eu continuo com ela para outras soluções, ela não tem esse recurso, então eu coloquei dentro da minha plataforma. E aí, ao passar do tempo, né, passar dos meses, dos anos, a minha intenção é crescer ao nível que se torne como uma Biderall, por exemplo, né? Quando eu comecei na Biderall, ela tinha ferramentas, mas eram menos, do que ao longo do tempo foi anexando mais ferramentas. Ela foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo ali. E aí a minha intenção é eu fazer esse caminho. Até porque a Biderall, por mais que eu tenha parceria com eles, eu dependo das regras da empresa, né? Como um sistema de franquia que a gente depende das regras. Então ganha um valor integral dos clientes que assinam. Inclusive em 2024, depois que o fundador vendeu, 2022, 2024, teve uma mudança aí de comissões. 2025 também teve uma mudança no sistema de pagamentos lá, então isso acaba que não foge do meu controle, né? E se houver algum problema técnico, geralmente não acontece, mas se houver alguma coisa eu não consigo resolver, então eu tenho os clientes ali, mas eu não consigo resolver o que aconteça, que depende da empresa, né? E aí a minha própria plataforma, eu resolvi estudar programação, né, usando ferramentas de inteligência artificial, que hoje o conhecimento está à disposição de nós, mas a gente tem que ir atrás, buscar, estudar, passar horas ali. Eu, como já gosto de tecnologia, eu fico ali mesmo, vou buscando, vou fazendo o curso e vou fazendo. Então eu comecei a desenvolver ela sozinho. Eu cheguei a conversar até com o programador para pegar umas ideias assim, mas depois eu decidi eu mesmo ter o controle para não depender de um terceiro, porque acontece muito, né, nessa área de tecnologia. Até a trajetória do Eric Salgado aí, para fundar a Biderall, ele passou por vários programadores que roubaram a própria empresa ali, que levavam tecnologia, ele não conseguia lançar, porque tem que estar bem arquitetado o contrato, essas coisas, porque senão a empresa vai crescendo, o programador se torna uma peça-chave ali e outras empresas começam a oferecer dinheiro para tirar aquele programador da empresa. Então acaba que cada vez mais tem que pagar mais. Às vezes fazem, isso acontece em qualquer hora, em qualquer área. Fazem de propósito, oferecem um dinheiro para tirar aquele profissional da empresa, não para ficar com aquele profissional, só para tirar mesmo, atrapalhar o concorrente. E é isso que acontece muito. Na área de tecnologia, programação é fundamental para manter a ferramenta funcionando, né? E aí eu decidi eu mesmo botar as caras e falei, tem que aprender. E o sistema pode acabar ficando engessado, uma vez que você tem um profissional, que só ele que sabe a respeito
daquele sistema, daquela programação, se ele sair, o sistema ficou fica refém, engessado. ficou refém. Eu aprendi isso também vendo a trajetória do Eric, que ele levou tempo para conseguir montar uma programação, né, eficiente. Na época dele, realmente, assim, o conhecimento era mais difícil, então ele não foi estudar programação, teve que buscar, né, ali programadores, mas passou por vários desafios até ele conseguir montar essa plataforma. Aí agora, com a inteligência artificial, tudo, eu comecei a ver que daria para eu montar eu mesmo, sem depender de programação. E se eu precisar, para algum momento específico, eu contrato para prestar um serviço, para resolver alguma coisa, algum detalhe, mas eu tendo, né, o controle de tudo e ter a certeza que, se acontecer algum problema, eu sei resolver, está no meu controle, né, e eu não vou depender de ter que estar falando com um terceiro ali sempre, né, eu quero acrescentar uma função, alguma coisa, eu tenho que ir lá falar com o programador, pagar mais alguma coisa para ele, ver o tempo que vai ficar. Não, aí eu mesmo vou atrás, vejo, eu consigo fazer, caso precise, aí sim eu contrato alguém para me ajudar em alguma parte ali, e conforme for crescendo essa empresa, né, eu sei que eu não vou conseguir dar conta, talvez eu sozinho, vou ter que ter pessoas de equipe para atender os clientes, por mais que a inteligência artificial que faz também esse processo, né, mas a equipe humana também é necessária em algumas coisas, então, com o passar do tempo, talvez seja necessário, né, ter mais equipe humana ali também atendendo. Na prestação de serviço, por exemplo, desde que eu comecei, a maior parte das coisas eu mesmo que faço, mas eu tenho um parceiro que me ajuda na questão do design, né, ao longo desse processo. Hoje eu até não tenho feito tantas coisas com esse design, porque eu mesmo, com a inteligência artificial, consigo fazer o que antes levaria muito tempo, né, para planejar cores, organizar visual, né. Hoje com IA, né, eu até não estou precisando tanto assim, né, eu estou conseguindo eu e a IA, né, fazendo praticamente o trabalho que teria que ter outra pessoa para fazer, né. Então hoje muitas empresas estão também seguindo esse caminho assim de IA, né. Um profissional com inteligência artificial, ele consegue ser produtivo equivalente a vários profissionais ali juntos, né? Não é IA sozinha, mas é um profissional que vai pilotar, né, a inteligência artificial do jeito certo para conseguir ter resultado. Então essa plataforma eu fui desenvolvendo com programação, pesquisando, estudando, e está lá, usando lá autowebinar.com.br, tem um período gratuito também para quem quiser experimentar. Tem um sistema de pagamento que é o famoso checkout, que você consegue ir lá comprar um plano, fazer o pagamento, acessar a ferramenta, né? Então é todo um sistema, né, que até se você também é uma empresa, está ouvindo esse programa aqui e quiser que eu desenvolva para você um sistema, não é o que eu costumo oferecer de serviço, né, porque isso já é um trabalho mais dedicado e tudo, mas dependendo da sua demanda, da sua necessidade, pronto, né? Você vai ter que tem que criar, né, de tempo, ir atrás, desenvolver ali todo o código, planejar o projeto, enfim, estudar em si o teu projeto, todas as funções que você vai querer que tenha naquele software e tudo, tem que avaliar, né, os custos de tudo isso, né, porque todo software para botar online tem vários custos por trás, né, que não é só o que você está vendo, né, às vezes a pessoa pensa que o software é aquilo ali na frente, mas por trás do software tem um back-end que é tudo que faz aquele sistema funcionar, né, as ligações internas, além de servidor, tem um monte de coisa, armazenamento de vídeos, segurança de pagamento, APIs, envolve APIs, que é comunicações, né, entre uma parte ou outra, toda a estrutura por trás, semelhante a um prédio, né, você vai montar um prédio, montar uma casa por trás da aparência ali, tem tudo, né, tem toda a infraestrutura, tem tijolos, tem vigas, né, tem tudo ali para os fios passando, e por fora a gente não vê, mas por trás tem. Então o sistema tem toda uma ligação interna, né, para fazer realmente ele funcionar. Então, assim, mas se a tua empresa quiser um sistema personalizado, eu posso analisar, né, a viabilização disso, e a gente conversa, troca uma ideia, e eu vejo se eu consigo atender a tua demanda aí de criação do projeto. Agora, nessa plataforma, o AutoWebinar, além de você oferecer a plataforma, o serviço da plataforma, você acompanha, você faz um acompanhamento? Que quem assina a plataforma pode conversar comigo, tirar dúvidas e ter a minha orientação para conseguir fazer o webinar, né? Além disso, quem quer planejamento de estratégia, não só o uso da ferramenta, eu quero que alguém me oriente como eu devo gravar os vídeos, o que eu devo falar, trabalhar a oferta do webinar, né? Dentro da ferramenta tem inclusive uma função de IA para você subir o vídeo ali e ele conseguir escrever as mensagens, né? Facilitar o processo de mensagem, até para planejar o roteiro, tem também uma inteligência artificial lá dentro, que você vai respondendo algumas perguntas e ele vai te ajudar a fazer o roteiro. Mas se você quer algo mais assim, personalizado comigo, para eu analisar a tua oferta, fazer pesquisas de mercado, enfim, entender a situação, te orientar sobre anúncios, fazer ali o processo de mentoria mesmo, né, que aí chamamos de mentoria, que é eu estar junto com você, sentado ali, né, numa videochamada, vendo o teu produto, entendendo o mercado, planejando junto à minha mente, junto com
atua, né, para a gente colocar no ar da melhor forma possível. Aí é o processo de sessão, né, de mentoria estratégica. Eu faço alguns pacotes também, de acordo com a quantidade, com o que você vai precisar, de acordo com o teu negócio. A gente conversa aí, geralmente eu cobro uma média de 500 a R$1.000 por sessão, ou pacotes específicos de acordo com a quantidade, né, de sessões de Porque acompanhamento. não é só o sistema, tem que ter o estratégico. O Isso, estratégico requer sentar, conversar, pensar, analisar dados e... Exato, porque a ferramenta é fundamental para colocar o negócio funcionando, mas antes da ferramenta você precisa saber o que você vai colocar, né? O que você vai estar falando naquele webinário. Tudo bem que dentro da ferramenta até coloquei para facilitar, né, uma IA que vai fazer o roteiro, mas às vezes você quer ter mais uma orientação, saber da oferta, do produto, enfim, gravar os anúncios depois, porque você vai fazer ali a estrutura do webinário, okay? As mensagens, o vídeo que vai rolar como se fosse ao vivo, mas depois você tem que anunciar para chamar as pessoas para assistirem esse material. Você tem que saber como fazer os anúncios, fazer o tráfego pago, então você precisa ter essa visão sistêmica, né? Isso vai depender de cada área, cada área tem uma estratégia diferente. Exatamente, de acordo com as possibilidades financeiras também. Se a pessoa está começando, né, você vai lançar um produto no mercado, um serviço, você não tem muitas condições, vai começar lá com R$20 de publicidade por dia, 10, R$20, que é possível começar com 10, R$20. Você não vai esperar, por exemplo, com esse dinheiro você ter lá 100 clientes já entrando naquele dinheiro. Não vai ter uma expectativa nesse ponto, porque acontece, às vezes a pessoa não está acostumada na internet e acha que com uns R$10, R$20 por dia você vai alcançar milhões de pessoas. Não é assim, mas já consegue ter um alcance com 10, R$20, você consegue uma média, varia também de localização, se você vai anunciar uma região pequena ou maior, mas você consegue uma média de umas 500 pessoas ali de alcance em torno disso, com 10, R$20 por dia, você já consegue alcançar essas 500 pessoas. Aí dependendo de como você falou naquele anúncio, naquele vídeo, ali você vai conseguir atrair mais pessoas ou menos pessoas. A mesma coisa numa loja. Numa loja está lá, numa rua, 10 mil pessoas passam naquela rua. Vai ter loja que vai ter mais gente, porque aquela loja chama mais atenção, tem mais artifícios ali, né? Tem alguém falando na frente, tem letreiro, tem promoção. Mais interessante. Chamou mais atenção, mais interessante para as pessoas entrar, mas todas têm o mesmo tráfego, só que algumas enchem mais do que as outras, né? Mesma coisa na internet, com os mesmos 10, R$20 de anúncio, você pode ter mais ou menos resultado de acordo com o vídeo, com o anúncio que você fizer, com a segmentação, que essa é uma vantagem também na internet, não é só alcançar pessoas aleatórias por aí, né? Na rua você não consegue controlar quem vai passar ali, e na internet a gente consegue dizer, eu quero só homens, eu quero só mulheres, eu quero os dois, mas faixa etária, e não só faixa etária, cargos, um produto que eu vendo, eu quero que seja só para empresários, então você consegue anunciar só para público de empresário, eu quero só para um profissional, dentista, ou crianças também. Eu quero para pais de criança, é um produto que é para criança, eu quero falar com pais de criança, então você anuncia para pais de crianças até 3 anos, ou de 3 a 5, inclusive tem essas faixas, né, de idade, que através de anúncios que atingem o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, consegue a gente direcionar para essas pessoas. Então isso é o que vai determinar se você vai com os mesmos R$20 por dia ter mais ou menos resultado, que é essa parte e estratégica, né? Então, primeiro, planejamento estratégico, a gente parar para analisar a forma estratégica melhor de fazer, é o que vai dar mais ou menos resultado no final. Somente você clicar lá naquele botão do Instagram de impulsionar, ou fazer um anúncio assim, seguir um vídeo na internet que ensina como criar uma campanha, né? Você vai conseguir fazer uma campanha. Agora, o resultado dessa campanha, claro que não vai ser a mesma que você sentar, planejar certinho para quem você vai anunciar, escrever o conteúdo, entra a parte de copyright, né? Copyright é a forma de se comunicar, que a gente se comunicar da maneira correta, com gatilhos mentais, com uma estrutura narrativa, vai chamar muito mais a atenção da pessoa que está vendo aquele vídeo para ela não pular. Então, existem técnicas ali, se você simplesmente pedir no chat GPT ou em qualquer inteligência artificial, escreva para mim um anúncio, vai escrever. E às vezes você não tem conhecimento, você vai achar que está ótimo aquele anúncio, mas não está, porque você precisa ter a experiência do que realmente dá resultado em anúncio. E pesquisar também, inclusive, o que outras pessoas no seu mercado estão anunciando, ver as ofertas, porque às vezes você pensa que tem um produto ou um serviço atraente e quando pesquisa o mercado você vê que outros concorrentes têm ofertas mais atraentes do que a tua. Então a gente tem que entender como posicionar, né, o teu produto ou a tua oferta de forma que seja mais atraente do que o outro, porque senão você não vai ter tanto resultado assim. Então isso tudo faz parte de uma mentoria estratégica. A gente tem que conversar, analisar o teu produto, você contar para mim como é que você costuma trabalhar, qual é a tua oferta, o serviço, produto, enfim, quanto mais informações eu tiver sobre
na tua oferta e mais a gente ir a fundo, entender como o mercado está, né, naquele produto ou serviço que você vai vender, melhor a gente vai conseguir anunciar, melhor você vai conseguir fazer o processo do funil, escrever na página o que vai realmente chamar a atenção das pessoas, planejar um conteúdo ali que vai envolver quem está assistindo para querer contratar depois no final, ou comprar ali aquele produto. Então esse planejamento é um ponto-chave. E eu vejo que assim, as pessoas que não estão na prática do marketing digital acham que a dificuldade maior é a parte técnica, é fazer um anúncio, gravar um vídeo, alguma coisa. Mas na verdade a parte técnica não é tão difícil assim. O mais difícil, o que a gente tem que dedicar mais tempo é a estratégia, que quando se dedica mais tempo... Analisar dados e fatos, porque muitas vezes até como está a economia do país, é importante também, do país ou da cidade, do estado. Influencia datas de feriados, datas de política, coisas que acontecem, eventos, né, no mundo, impactam inclusive os resultados de anúncio. Na época de Black Friday, é normal os anúncios na internet subir, ficar muito mais caro o custo. Por quê? Porque as empresas estão lá com milhões de investindo em publicidade naquela época. E aí quem não entende muito o mercado, porque agora está ficando mais caro, porque nesse momento entrou grandes empresas disputando ali com milhões investidos. E aí faz ficar mais caro. Então tem os momentos... O Black Friday é complicado, porque muita gente faz a promoção vendendo pela metade do dobro. Exato. Principalmente no varejo faz muito, e até no digital. Teve uma onda aí no passado, o pessoal que tem muitos cursos na internet, de fazer assim, uma ancoragem, dizer que o produto vale tantos R$1.000 lá, para no final dizer que é 3.000. Então coloca lá a ancoragem, que é uma ancoragem de valor muito mais altura lá para a faixa de 100 mil, e dizer agora você vai ter uma condição única de pagar uma vez só, vitalício, R$3.000. É uma técnica, mas tem que também tomar cuidado para não ficar ilusório, né? Não soar como mentira, né? Então tudo tem que ser trabalhado da forma correta também, porque às vezes a técnica é boa, mas se usada de uma maneira errada na comunicação acaba atrapalhando. E Leonardo, como é que você vê o futuro do marketing digital? O futuro do marketing digital já estamos vivendo, mas vai ter muito mais coisa ainda para vir, que a cada ano, a cada mês vai surgindo coisas que a gente nem imaginava, mas o futuro está muito atrelado, não só no marketing digital, à inteligência artificial, né? No marketing digital e em várias profissões. Então, hoje os processos, né, que há um tempo atrás eram muito manuais, a inteligência artificial está acelerando. Não significa que, digamos, ficou mais fácil ter resultado no marketing digital, não é que ficou mais fácil ter resultado, mas ficou mais fácil acelerar, né, o que era manual, o que era trabalhoso, agora a gente consegue acelerar muito mais o processo de criação, né, mas sabendo o que você está fazendo. Então, ao mesmo tempo, o marketing digital deu a ilusão que está mais fácil e, ao mesmo tempo, não está tão mais fácil assim, porque as pessoas não estão parando para estudar de fato, para querer saber o jeito certo. Então, acham que perguntar no chat GPT e dar uma resposta, que é aquela resposta a melhor, né? E não para questionar, para ver. Então, ter o conhecimento é fundamental, né? Então, a inteligência artificial está fazendo um processo meio que deixar as pessoas meio que burras, no sentido, porque hoje todo mundo acha que pode saber qualquer informação no chat GPT. Na era do Google também, desde que se usou a internet, já começou a ter, né? Assim, as pessoas pensavam que está toda a informação na internet. Agora, com a IA, então, mais ainda, porque é só perguntar e tem ali a resposta, né? Diferente do Google, que tem que entrar nos sites, ler conteúdo, a IA dá a resposta pronta. Só que você precisa entender a diferença de uma resposta pronta de realmente um processo que vai dar um resultado, uma resposta rasa, né? Qualquer profissão, qualquer área, para você ter um resultado, você precisa entender os fundamentos daquela área ali e fazer uma sequência de processos para ter resultado. Não é uma coisa isolada, né? Aprender, por exemplo, a colocar um anúncio na internet não é o que vai te fazer ter resultado no marketing digital. Não é uma coisa que você fazer um contrato não vai se tornar um advogado, né? Então, existe muito mais coisa envolvida do que apenas fazer uma coisinha ali do que aquele profissional faz. Então, é isso, o marketing digital, o futuro, né, vai estar muito a ver com a internet e, ao mesmo tempo que as pessoas estão achando que está ficando mais fácil, isso está causando uma perca, assim, de foco e, ao mesmo tempo, de querer aprender de fato, né? As pessoas estão achando que é tudo fácil e depois se frustra porque não consegue ter resultado e acha que o marketing digital não funciona. Tentei, botei uns anúncios, ou comprei algum curso por aí, assisti um vídeo, como fazer um site, como fazer um anúncio, coloquei, não deu resultado, então o marketing digital não funciona. As pessoas não estão querendo muito aprofundar, né? E é isso que está faltando para ter. Pode acabar desmotivando. Porque quando a pessoa se frustra, tem uma expectativa alta, vai ser rápido, né? Eu vejo um vídeo lá, o cara está falando que com uma página ele faturou R$100.000 de um produto. E aí o cara pensa, vou fazer uma página, né? Vou fazer um anúncio, vou faturar R$100.000. E não é exatamente assim. Para chegar naquele resultado, precisa ter um processo que não é
muitas vezes falado num vídeo assim, né? Você não tem como você aprender algo em um vídeo só, né? Por mais que o vídeo seja bem explicado, eu até nos meus vídeos do canal busco explicar o mais profundo possível, mas você precisa ter uma vivência, uma experiência, né? E principalmente ter a orientação de alguém que já tem mais experiência que você para, né, ter essa orientação. Como eu busquei os treinamentos, busquei os cursos, vou em eventos também de marketing digital, estou sempre buscando aprimorar os meus conhecimentos. E você que está começando também deve seguir esse mesmo processo. Não significa que você vai levar anos e anos para ter algum resultado. Você já pode começar a fazer vendas, a ter os primeiros resultados em pouco tempo. Consegue, mas desde que você tenha a orientação certa e não fique assim, atirando para todo lado, né? Buscando uma estratégia que vai dar resultado aqui, outra estratégia vai dar resultado ali. Fazer esse tipo de vídeo no Instagram dá resultado. Depois você vê um vídeo no YouTube que está falando que o correto agora para dar resultado é fazer vídeo no TikTok, ou fazer um anúncio desse jeito, é um truque para você conseguir ter resultado dessa forma. E aí você fica muito buscando os famosos atalhos, né? De como ter resultado rápido. Você faz um pouquinho aqui, não deu muito certo, vai para outro, e você tem então, no final das contas, tudo e nada deu certo porque você não focou em aprofundar mesmo, saber o que está por trás daquilo, né? Se você só seguir um vídeo fazendo ali sem entender o porquê você está fazendo aquilo, sem entender a mentalidade daquilo, né? Os processos por trás para um anúncio dar resultado, para um funil dar resultado, você vai acabar não tendo resultado. E aí, por isso que quem quiser ter a minha orientação, conversar comigo, tirar todas as suas dúvidas, eu dar o direcionamento para você, porque quem está ouvindo aqui pode estar confuso, tanta informação, tanta coisa, será que eu vou conseguir dar conta disso? Parece que está bugando a minha mente, né? É normal, quando a pessoa vê assim, o conteúdo novo, parece muita informação para a minha mente, porque é algo novo, normal, quando a gente está, né, exposto assim, a um conteúdo novo que para você nunca viu, ou enfim, né, você nunca tem experiência naquela área, você vai sentir essa sensação, mas ter orientação de um profissional, sim, vai fazer você com certeza. ter mais resultado. Bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho do programa. Eu queria que você repetisse, então, os seus contatos, redes sociais, e que passasse para a gente as suas considerações finais, alguma frase importante que você queira passar. Então, meu contato principal no WhatsApp é 21 96783 6772. Pode mandar mensagem lá, vou falar até mais pausado. 21 96783 6772. O YouTube, Leonardo Lopes Soluções Digitais. Lá no Instagram também podem pesquisar a agência Soluções Digitais. Então, no YouTube, Leonardo Lopes Soluções Digitais. No Instagram, a agência Soluções Digitais. Você também pode acessar a plataforma que eu falei aqui, né, da Builderall, acessar lá o builderbrasil.com.br, que é o meu site, em parceria com a empresa builderbrasil.com.br. Pode acessar também o autowebinar.com.br, que é a plataforma de webinários, de agentes de inteligência artificial no WhatsApp, e me chamar para a gente trocar uma ideia para você não ficar perdido, porque senão você vai entrar numa ferramenta, você vai ficar batendo cabeça ali, assistindo vídeos e levando muito tempo para ter resultado. Vai conseguir ter resultado? Vai. Se você é autodidata como eu, você também vai conseguir ter um resultado, mas vai levar um tempo maior. E mesmo eu que gosto de clicar, de buscar as coisas, pesquisar no YouTube e ir fuçando mesmo, eu também comprei os treinamentos, aprendi a base, o fundamental, né, para eu conseguir ter o conhecimento que tenho hoje. E constantemente eu vou em eventos, gosto de assistir também novos conteúdos, uso a inteligência artificial também para pesquisar coisas que eu ainda estou explorando. Então, participar de eventos é super importante. É importante participar de eventos, né, para assistir o conteúdo, e também eventos que eu faço palestra, eventos que eu vou fazer network. Então, isso tudo, né, é importante na nossa vida. A gente tem que ir evoluindo, né, e é esse o caminho. Então, a minha mensagem para você que está aí, então cada um tem um objetivo, né? Às vezes o teu objetivo é vender mais de um produto que você já tem, ok? Você tem que manter, perseguir esse objetivo. E se você não tem, está perdido, assim, né, querendo fazer transição de carreira, às vezes não está satisfeito com a área que você atua e quer, né, empreender de uma maneira que tenha mais liberdade na internet. Eu, por exemplo, eu posso fazer meu trabalho em qualquer lugar, né, com computador, com internet. Não é aquela coisa de estar na praia trabalhando no computador, também não é bem assim, né? Você não vai estar na praia, até pode, mas não é essa a realidade. A gente precisa também trabalhar, né, corretamente e, enfim, ter um tempo ali dedicado ao trabalho. Mas a internet dá mais realmente flexibilidade, né, para você poder, né, trabalhar de qualquer lugar com um computador, com a internet, vendendo o seu serviço ou prestando serviços para outras pessoas, para outras empresas, e assim você consegue ter resultado. Por exemplo, criação de sites, páginas, você pode cobrar um mínimo em torno de uns 300, 400, 500, isso eu estou falando de valores
menores, né, até valores maiores. Existem empresas que cobram acima de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, dependendo da proporção do site também. Então, no funil, que é mais estratégico, né, o funil de venda, você não está vendendo só a criação de páginas, você está planejando a estratégia, você está montando a comunicação, vai envolver ferramentas, tudo isso. Então, é um serviço que, quando você aprende, você pode cobrar de R$3.000 para cima, porque é algo que vai dar resultado para o cliente mesmo. Então, como o funil está implementado, ele vai começar a dar resultado junto com os anúncios. Então, envolve anúncios, envolve páginas, envolve automação, envolve um pensamento estratégico, né? Conhecer bem do negócio da pessoa. Então, assim, é um trabalho que, quando você aprende, você consegue, né, ter uma rentabilidade boa. Com poucos clientes, você já consegue, né, ter uma vida, né, bem tranquila. E dali você vai escalando e vai tendo sua própria recorrência, que eu gosto muito do modelo de recorrência, né? Que é o modelo do cliente ele pagar uma mensalidade para você estar acompanhando ali, né? Assim como funciona no software, né? Na Widerol, na minha ferramenta também, você paga uma mensalidade para acessar ali. E na parte de serviço, você também pode cobrar uma mensalidade para você estar acompanhando o cliente todo mês. O histórico, né? É importante, assim, trabalhar com histórico. Exato. Ajuda nessa. Exatamente, então você começa a formar uma carteira de clientes e você tem uma certa previsão de ganhos todo mês. Então, se você ficar naquela loucura assim, vou empreender, vou ficar muito arriscado, um mês posso faturar X, outro Y, um mês faturou muito, outro não faturou nada. Se você tem uma carteira de clientes que presta um serviço ali, você pode ter uma previsão de ganhos todo mês, porque o digital é diferente do serviço que você vende, o cliente não vai estar pagando todo mês. Agora, no serviço digital, o cliente precisa pagar todo mês, você está dando aquele suporte para manter os processos funcionando na internet. Então, é um serviço que você consegue ter previsão de ganhos mesmo todo mês, começando um pouquinho, começando com faturamento ali de 100, 200, 300 por mês, daqui a pouco você está faturando 1.000, 2.000, 5.000, só de alguns clientes ali pagando para você. Eu estou trabalhando em valores bem realistas, assim, né, para quem está começando, porque você pode começar cobrando um valor pequeno, depois você vai, né, aumentando e vai tendo uns ganhos maiores. Quando você vê ali, você está ganhando equivalente a 2, 3, 4, 5 salários e assim vai. Né? E aí você pode terceirizar algumas coisas para outras pessoas, se você não quiser fazer, por exemplo, anúncios, né? Eu não quero fazer essa parte, você pode fazer uma parceria com alguém que faça essa parte aí para você. Então, o marketing digital ele é bem dinâmico, né? Você pode trabalhar sozinho, fazendo para você mesmo. Algumas coisas você terceiriza, como eu faço. Eu gosto de fazer muitas coisas, eu tenho o controle. Eu sou assim, tenho esse perfil, né? Eu gosto de ter o controle de tudo que eu estou fazendo, evitar, né, depender de outras pessoas. Mas algumas coisas a gente precisa, né? Possível vários formatos, várias a internet dá isso. Hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer muitas coisas, mas vai ter momentos que precisa, né, delegar algumas atividades e faz parte do crescimento também, né? Eu já contratei contador, já precisei contratar advogado, faz parte, né, para a questão de notas, enfim. Então, essas coisinhas, com o passar do tempo, vai tendo a necessidade, né, de contratação, mas o marketing digital é algo que você não tem muito custo, né? Você tem um custo ali inicial, mas bem pouquinho comparado com você abrir uma franquia, comparado com você fazer qualquer outra coisa. O custo do marketing digital é bem pouco e as possibilidades de resultado é grande, né? Comparado com qualquer outra coisa, né? Realmente, se você pegar uma franquia, um negócio tradicional, a expectativa de retorno às vezes é anos, 5 anos, para empatar o custo ali. E no marketing digital, muita gente quer ter resultado no primeiro mês, já entrou no primeiro mês, já quer ter um resultado, investir R$100 aqui no anúncio, eu quero já vender 500. Não é assim, né? Não é milagre, né? É essa a mensagem. Marketing digital é muito bom, a internet, tecnologia, automação, mas não precisa você ter uma expectativa de milagre de ficar milionário hoje por dia, que não é esse o caminho. Leonardo, muito obrigada pela sua presença. E, bom, ouvintes, Leonardo passou os contatos dele. Se vocês se interessarem pelos serviços, pelas plataformas, entrem em contato com o Leonardo. E o programa, infelizmente, chegou ao fim, passou muito rápido. A gente começa a falar aqui, a hora vai verdade. Bom, eu sempre trago uma frase, mas hoje eu trouxe aqui um pequeno texto, uma mensagem que eu li na internet, eu achei bem bacana e resolvi trazer aqui para os nossos ouvintes, sobre o que é ressignificar. Ressignificar é o poder que você tem de transformar uma situação ruim em algo positivo e assim não perder a esperança, continuar em frente, não importa os percalços pelo caminho. É você se libertar do que passou, do que te feriu, de quem te magoou e dar um novo rumo à sua vida. É você pegar algo negativo e dar um novo sentido. É transformá-lo em degrau
para a sua evolução. É você sair muito mais forte de qualquer situação. Ressignificar é um ato de amor a si mesmo. Bom, então, espero vocês na próxima terça-feira. Se vocês quiserem assistir novamente esse programa, entrem no perfil do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil, acessem as postagens do Instagram da rádio, do Facebook e aguardamos vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você!